Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens aqui que vai falar um pouquinho sobre a realidade do mundo espiritual. Vamos pegar gancho na última mensagem do culto e vamos nos aprofundar. Então, queridos, essa noite nós vamos falar sobre os anjos, sobre a origem desses anjos, como eles passaram a existir, quais são os seus atributos. Nós vamos começar lendo um salmo, Salmo 148, versículo 2 ao 5, e nesse salmo nós vamos ver Deus criando os anjos. Assim como Ele criou as estrelas, assim como Ele criou a terra, a luz, o sol, a lua, nós vemos Deus criando os anjos. Portanto, nós vamos conferir agora nesse salmo que os anjos são criaturas de Deus, que eles não são autoexistentes, diferente da realidade de Deus. Deus é onipresente, é onisciente e é onipotente, Deus é eterno, então nós não conseguimos definir um início para Deus e também não é possível definir um fim para Deus. Do contrário, em relação aos anjos, nós vemos o início, o momento em que Deus cria esses anjos. Acompanhe comigo lá nesse Salmo 148, do versículo 2 ao 5. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Sob a ordem do nosso Salvador, do nosso Deus, o mesmo Deus que nos criou, foi aquele que criou também os anjos. Queridos, é importante que nós citemos aqui que nós precisamos ter conhecimento a respeito dos anjos, assim como de qualquer outro assunto espiritual, porque o relacionamento de forma errada com os anjos, a maneira que nós tratamos, que nós nos referimos aos anjos e até mesmo nos relacionamos com eles, pode afetar a nossa salvação, queridos. Fato, é inquestionável que muitas pessoas se relacionam de forma errada com os anjos, inclusive idolatrando, adorando a criação. E isso é importante que nós destaquemos aqui. Toda adoração a uma criação de Deus, a não ser o próprio Deus, é idolatria. Amém? Agora nós vamos ver, queridos, no texto de Jó, capítulo 38, do versículo 4 ao 7, quando foi que Deus criou esses anjos? Você vai perceber que os anjos foram criados antes da criação da humanidade, os anjos foram criados até mesmo antes da criação da terra. Perceba o que esse texto diz lá em Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 7. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Nesse momento, esse texto que nós lemos, Deus está confrontando Jó de forma especial porque Jó havia questionado a justiça de Deus numa tentativa de se defender de alguns argumentos que os seus amigos lançavam sobre eles. Ele se diz justo e quando se diz justo, questiona a justiça de Deus. E nesse momento nós vemos Deus falando: Jó, você por acaso estava presente quando eu criei a terra? Encontramos aqui Deus dizendo que enquanto as estrelas matutinas juntos cantavam e todos os anjos se regozijavam, é que Ele cria a terra, que Ele lança os alicerces da terra. Portanto, nós descobrimos que os anjos foram criados muito antes de nós sermos criados e muito antes até mesmo de a terra ser criada. Enquanto Deus criava a terra, enquanto Deus lançava os alicerces da terra, os anjos estavam lá presentes cantando. Amém? Prosseguindo, para você entender algumas coisas a respeito dos anjos, queridos, você precisa entender a partir do texto de 2 Pedro 2,11 que os anjos, eles são superiores à natureza humana, são superiores a mim, superiores a você, em termos de força e poder. Isso não quer dizer que eles são mais importantes. Por que eu digo que eles não são mais importantes? Porque Deus não enviou Jesus para morrer no lugar dos anjos caídos, dos anjos que pecaram, dos anjos que se rebelaram. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer no meu lugar, no teu lugar, porque nós caímos, porque nós pecamos. Mas em relação à força e poder, a humanidade é inferior
ao poder e à força dos anjos. Nós vemos lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 11, que diz assim: contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. A palavra está falando sobre algo que nós cometemos de errado, né? Que é se rebelar, acusar, fazer injúrias em relação às autoridades, né? De forma especial à liderança. E a palavra está dizendo que os anjos, mesmo sendo maiores em força e poder, eles não ousam fazer acusações, eles não ousam se rebelar, eles não ousam tratar com rebelião essas autoridades, embora os anjos sejam maiores em força e poder. Você percebeu então, né, que nesse aspecto eles são maiores do que a criação humana. Ainda em Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizesse por um pouco menor do que os anjos. Então nós vimos em 2 Pedro a afirmação de que os anjos são maiores em força e poder. Em Hebreus 2, versículos 6 e 7, nós vimos aqui que Deus fez os homens, a humanidade, né, menor do que os anjos. Amém? Agora, queridos, é importante que você preste atenção em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3, que nós, no momento em que Jesus voltar e que aqueles que forem salvos forem glorificados, aperfeiçoados, nós então, nessa condição, vamos julgar os anjos. Isso é algo importante, é uma tarefa que Deus vai atribuir aos homens, à humanidade salva, redimida. Veja lá em 1 Coríntios 6, 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, querido, eu quero que você perceba que essa é uma tarefa, né, para depois que nós formos glorificados, e o padrão de julgamento não é o mesmo padrão que nós usamos hoje, porque nosso padrão de julgamento nesse momento é falho, mas isso é uma tarefa para depois que nós formos salvos e glorificados na eternidade. Então nós vamos julgar os anjos, mas com o padrão celestial, com o padrão da justiça divina. Nós vamos ver aqui, queridos, que os anjos, diferentemente de nós, eles não se cansam, eles não se limitam a um espaço físico como nós. Por quê? Porque eles são espíritos. Vamos ler lá Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Há alguns detalhes aqui, né, que nós precisamos observar. Os anjos são espíritos ministradores e, queridos, eles se reservam a agir, né, debaixo da ordem de Deus. É importante que você saiba que não é correto orarmos aos anjos ou pedirmos algo diretamente aos anjos. Quando nós necessitamos de uma intervenção, ainda que seja por obra dos anjos, nós precisamos nos voltar a Deus e orar a Deus, pedindo que Ele destaque os seus anjos, que Ele dê ordem aos seus anjos para nos socorrerem. É importante que você perceba isso, não são todos eles espíritos ministradores. Então é importante que você perceba que eles são espíritos, que eles não estão condicionados a um lugar físico, que eles podem aparecer e desaparecer de uma hora para outra em ambientes diferentes, porque eles são espíritos. Isso quer dizer que eles não são limitados ao mundo natural como nós que temos um corpo físico. Lucas 1, 11 e 12 diz assim: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar. Vendo Zacarias, turbou-se. O sacerdote Zacarias, né, pai de João Batista aqui, né, no momento em que ele recebe a visitação do anjo, ele tem essa experiência. Do nada, ele se depara com um anjo, porque esse anjo aparece, né? Isso acontece porque ele é um espírito. E em Lucas 1,38, nós vemos Maria, mãe de Jesus, tendo uma experiência com um anjo. E nós usamos esse texto aqui para mostrar para você que esse anjo desaparece simplesmente de um ambiente sem ter necessidade de locomoção física.
Diz o texto: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. E o anjo ausentou-se dela. Não há muitos detalhes sobre essa forma, né, que os anjos aparecem e desaparecem, mas nós podemos perceber que por eles serem espíritos, então eles não estão limitados à condição física como eu e você. Também nós precisamos entender, queridos, que os anjos, eles, né, fazem coisas ou eles, né, realizam coisas que estão acima da capacidade humana, que estão acima da capacidade minha e tua. Por mais que uma pessoa seja habilidosa, por mais que uma pessoa contemple dons e seja poderosa, né, diante dos homens, ela não vai conseguir atingir essa capacidade que os anjos têm. Por exemplo, quando nós lemos 2 Reis 19:35, nós vemos que um anjo, em uma noite, ele feriu 185 mil soldados, né, no arraial dos assírios, coisa que para uma pessoa é impossível. Então leia comigo lá 2 Reis 19:35. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil soldados. Então é só para você perceber que eles realmente têm uma capacidade acima da capacidade humana. Ainda é importante que você saiba que os anjos são imortais. Por quê? Como espíritos, eles não morrem. Nós morremos porque somos feitos de corpo, alma e espírito. Então a parte do corpo, ela é mortal, ela tem um fim. Mas como eles são espíritos, então eles são imortais. Outro detalhe importante a respeito dos anjos é que eles são assexuados, que eles não são nem feminino nem masculino, que eles não estão, né, sob a perspectiva, por exemplo, de se casarem, de gerarem vida. E isso é importante que a gente saiba, para que não haja nenhum tipo de mentalidade errada a respeito desses anjos. Vamos ler Lucas capítulo 20, versículo 35 e 36. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Nesse momento, Jesus está sendo questionado sobre com quem as pessoas haveriam de se casar na eternidade. Se uma vez nessa terra elas se casaram com uma pessoa, se lá nos céus elas então, né, seriam casadas com as mesmas pessoas, etc. E Jesus usa esse texto para dizer, né, que por serem parecidas com os anjos, na eternidade nós não haveremos de nos casar com ninguém, né, como também não haveremos de gerar vida lá. Na eternidade, assim como nós somos, os anjos também são, eles são assexuados, eles não vão, né, se casar e nem se dar em casamento, amém? Como também diz ali que eles não podem mais morrer, ou quer dizer, são imortais, assim como nós, né? A partir do momento que entrarmos para a eternidade, não haveremos mais de morrer. Outro detalhe importante, os anjos são inumeráveis. É impossível nós usarmos números para dizer quantos anjos existem, quantos anjos estão atuando, quantos anjos estão, né, disponíveis para trabalhar para o Senhor. As únicas referências a respeito de números de anjos dizem respeito à parte de anjos que seguiram Satanás no momento da rebelião. Nós vamos ler lá em Apocalipse capítulo 12, do versículo 3 e 4, que a terça parte dos anjos se rebelou e seguiu Satanás e foram lançados por terra. Quer dizer, foram destituídos do seu lugar, da sua função por Deus. Isso é importante, querido, para que eu e você saibamos que para cada anjo caído há ainda 2 anjos a serviço de Deus. Nós vamos ver nas aulas seguintes que nós tratamos os anjos caídos como demônios. Então poderíamos dizer que a cada demônio existem 2 anjos de Deus nos guardando, nos protegendo sob as ordens do Senhor. Amém? Leia comigo Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4 então. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Nós vemos aqui, de forma figurada, Satanás, né, como o dragão grande,
vermelho com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 diademas. Essa figura descrita aqui, né, se refere a Satanás. E diz aqui, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Quando nós lemos as estrelas dos céus, está se referindo aos anjos, né, que acompanharam a rebelião de Satanás e que foram lançados por terra juntamente, né, com Satanás. Então a terça parte dos anjos que serviam a Deus nos céus se rebelaram junto com Satanás e foram lançados por terra. Talvez essa seja uma das expressões numéricas mais importantes para mim e para você. Outras menções a respeito do número dos anjos se limitam a falar de milhares e de milhões. E você pode conferir isso lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, no livro de Hebreus 12, 22 e também no livro de Apocalipse 5, 12. Você vai encontrar essas afirmações a respeito do número de anjos. Apenas isso, milhares, milhões de milhões. Ou seja, é impossível definir então quantos anjos existem, quantos anjos foram criados. Amém? Uma coisa importante, queridos, é que a gente saiba que os anjos, eles têm personalidade. E o que é personalidade? Personalidade são características que uma pessoa tem. Vamos ver pelo menos 3 dessas características básicas que nós vemos nas pessoas, também nos anjos, que são vontade, emoções e razão. Vamos ver uma por uma então? A vontade, que na verdade são o poder de escolha e decisão, eles manifestam então a vontade de escolher, a vontade de tomar decisão. Isso não quer dizer que eles agem por livre vontade, isso não quer dizer que eles tomam decisões alheias à vontade de Deus, bem pelo contrário, os anjos apenas servem a Deus sob então as decisões de Deus, sob então a vontade perfeita de Deus, mas eles manifestam esse aspecto da vontade. 1 Pedro 1,12 deixa isso claro. Vamos ler comigo. Vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Esse é um texto que nós muitas vezes mencionamos sobre a salvação das pessoas, e nós vemos então nessas palavras, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Quer dizer, há um desejo nos anjos em saber mais a respeito da salvação das pessoas, e muitas vezes eu já ouvi, você já ouviu, e muitas vezes até mesmo falamos que se nós não temos o desejo de evangelizar, por exemplo, esse é um desejo que os anjos manifestam, de pregar o evangelho, coisa que Deus nos deu como missão. Então fica claro aqui que os anjos têm esse desejo, eles anelam saber mais sobre a redenção, sobre a salvação das pessoas. Fica claro então que os anjos, eles têm vontade, que eles têm desejo de fazer escolhas, que eles têm desejos então de fazer decisões. Em outro momento que nós vemos esse desejo, esse aspecto da personalidade, que é a vontade, foi no momento então da queda de Satanás e dessa terça parte dos anjos, porque eles manifestaram a livre escolha em seguir a Satanás, e isso é um aspecto da personalidade. Eles tomaram livre decisão de seguir Satanás, de se rebelar junto com ele. Outro aspecto da personalidade que nós já falamos é a emoção. Dentro desse quesito emoção, nós vamos perceber os sentimentos. Em Lucas capítulo 15, versículo 10, você vai ler o seguinte: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É o texto que nós nos referimos quando alguém aceita Jesus, quando alguém se rende ao Evangelho. Nós sempre falamos que esse momento é muito importante, que até mesmo nos céus há festas. E esse texto então nos dá base para dizer isso. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há festa nos céus, há festa entre os anjos por uma pessoa então se conscientizar dos seus erros, dos seus pecados, e se arrepender e se render à vontade perfeita de Jesus. Amém? Então nós vemos nesse momento que há sentimento nos anjos, que eles se alegram, que eles manifestam alegria, que eles festejam quando alguém se arrepende dos seus pecados. O terceiro aspecto da personalidade dos anjos
é a razão, né? Dentro dessa razão nós vamos perceber o intelecto, a mente e os pensamentos e planos. Quer dizer, eles têm inteligência para fazer planos, eles pensam, eles têm mente, amém? Vemos que os anjos eles têm consciência deles mesmos. Por exemplo, eles sabem quando eles erram, eles sabem quando eles acertam, eles sabem que eles são criados para servirem a Deus e eles sabem também que somente Deus deve ser adorado. Nós podemos perceber isso lendo as Escrituras. Além disso, queridos, nós vemos que os anjos eles têm nomes. Normalmente nós vemos nomes na Bíblia usado para definir alguns aspectos da personalidade. Quando você vê o nome de Jacó, por exemplo, significava aquilo que ele viveu como enganador. Jacó significa enganador, usurpador. E nós vemos os anjos recebendo nomes. Isso então deixa claro aqui alguns aspectos da personalidade dos anjos também. 1 Coríntios 13:1 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Está falando sobre o falar em línguas. E aqui deixa claro que os anjos eles têm uma língua específica. Outra coisa interessante é que eles manifestam comportamento semelhante aos homens, como andar, comer e falar. Isso são aspectos que deixam claro que eles têm uma personalidade. Amém? Eu quero encerrar, queridos, esse momento lembrando você que nós precisamos aprender sobre esse assunto de forma especial, porque há muitas linhas doutrinárias que ensinam de forma errada esse relacionamento das pessoas com os anjos e que vão afetar de forma até mesmo que essas pessoas que caem nessas ciladas percam a salvação. Uma das coisas erradas que nós vamos conhecer nas mensagens seguintes é que os anjos eles não devem ser adorados e que adorar um anjo ou se relacionar com um anjo se constitui idolatria, e nós sabemos que Deus abomina essa prática da idolatria e que isso vai inferir em perdermos a salvação. Todo pecado tem como consequência a perca da salvação. Então, querido, se você em algum momento da tua vida, ainda que seja por ignorância, tenha se relacionado com o anjo, como se ele fosse uma divindade, como se ele realmente tivesse o poder de atender as tuas orações, atender os teus pedidos, então se arrependa disso, se reconcilie com Deus, entenda que os anjos são criaturas de Deus, que eles estão agindo sim em nosso favor, mas apenas se limitando a obedecer às ordens de Deus. Então, se você entende que precisa de uma intervenção milagrosa, ore a Deus, peça que Deus dê ordens aos seus anjos e eles promovam esse socorro na tua vida, amém? Isso é uma das coisas mais importantes que eu e você podemos saber em relação aos anjos. Eles não devem ser adorados, nós não deveremos dirigir as nossas orações a eles, e que eles, assim como nós, são conservos de Deus. Nós somos servos e os anjos também são servos de Deus, amém? Deus abençoe a tua vida e até a próxima.